Tudo bom, como vamos? Hoje, 3 de junho de 2022, prontinhos para estudarmos um pouquinho sobre temas bíblicos, andamos tendo encontros com temas cósmicos, conhecendo mais a doutrina, aprofundando sobre a história espiritual, hoje entrando na Bíblia, para vermos vidas de João Evangelista. Por que seria? Porque nenhuma vida de nenhum entregador destas verdades divinas do planeta deixou de ter um grupo que ficou após, conhecedor também da doutrina, que assimilou o que pôde e passou a repassar o conhecimento. Então ficam líderes que farão outros líderes e que repassarão num trabalho de formiguinha de elo em elo. Então, João Evangelista, vocês vão prestar atenção, sempre foi ele que veio participar em vidas bíblicas em momentos muito, muito delicados dentro da história do povo hebreu, porque por várias vezes invadidas as terras, a as tradições, os 10 mandamentos, tudo isso ficaram passíveis de serem perdidos, inclusive. Então, nós vamos estudar sob este prisma 4 vidas bíblicas de João Evangelista, e eu vou mencionar, caso queiram anotar, em que livro estão essas vidas para que, ou os fatos que eu vou mencionar para que possam ler mais. Sempre a minha intenção nunca foi deixar a informação inteira e repassar, é sempre um resumo para que a vontade de, nossa, eu queria ver mais. Então, é a isto que nós vamos, tá bom? João Evangelista, separei 8 vidas dele. Estas 4 bíblicas são demonstrativas de que ele é uma figura de muito conhecimento e muito carisma também. Sempre ele vem com com esta personalidade. Estamos no ano de 930 antes de Cristo e Salomão, o rei, desencarna, o rei dos judeus, e o reino se divide em 2, do norte e do sul. Não vou entrar em detalhe, e vocês já sabem que onde há divisão, pode ser de família, de país, de reino, enfim, já começa a separação e aprofunda e termina ali. O bom é estamos juntos. O problema acontecido é que o o chefe de Israel, do reino de Israel, era Acabe. E ele tinha paixão, casou com Jezabel, que tinha um pequeno probleminha aqui, que ela era total, da religião pagã, que tinha muitas manifestações de paganismos, ritualismos e politeísmo. Justo esta pessoa, que era muito influente em cima do seu marido, ele era político hábil, mas a mulher conseguia colocar os seus valores. Então, houve este momento de muito perigo para o povo hebreu, porque se era constituído em cima do Deus único, e o rei permite que sejam trazidos feiticeiros, que ela dizia que são os meus profetas, mas que faziam uma série de rituais e tudo mais para os deuses, corre aí o risco não só dos usos dos dons que, parariam de se propagar, porque ela mandava matar os profetas. E eles não ela então o que acontece? Vocês já viram a soma dos problemas, ele vem
primeiro Elias, com uma das vidas de Oswaldo Polidoro, e faz uma demonstração mais gloriosa que a outra, batalhando contra Jezabel, que era a defensora do politeísmo e ela ficava furiosa onde estava Elias, ela ficava furiosa, porque ele matou, não é matou, ele falava, ela mandava comissões, ele chamava do céu ajuda, e do céu vinham raios. De cada vez que uma comissão foi, uma vez foram 50, outra 50, ele mandou fazer uma imensa fogueira, duas imensas fogueiras. Na minha eu quero água, encha de água, bastante água. Agora chama os seus profetas e eu vou chamar o meu Deus. E clamou, Deus me ajude, veio também a fogueira dele foi. A Jezabel ficava furiosa e perdendo os seus profetas, os seus contatos, então ameaçava de morte Elias e tal. Não é a vida de João Evangelista, mas e cadê a sequência? Porque precisa aquilo ficar vivo antes que eles voltem, esses pagãos, com esses costumes. Então, chegando perto do final da vida de Elias, não percam de ler no primeiro livro de Reis. No capítulo 17 tem essas fogueiras, enfim. Aí em Reis, vocês vão saber sobre Elias. Tem muita gente que não acha, porque não sabia que está dentro de Reis. E aí ele chama um discípulo dele, chama para ser discípulo Eliseu, já velhinho. Ele está perto de Jericó e chama o Eliseu para ser o discípulo dele, joga o manto dele na água, o manto de Elias abre as águas, você vê que Elias é o próprio Moisés. O manto de Elias abre as águas do rio e ele e Eliseu, seu discípulo, vão passando. E enquanto ele vai conversando com Eliseu, ele pergunta: eu vou ser arrebatado, o que você quer para você? Então, Eliseu, já falo para vocês, vou falar primeiro do arrebatamento, de como foi a saída de Elias da carne. Estavam os dois juntos conversando, o que é que você quer de mim, assim que eu já falo, e vem do céu uma carruagem de fogo com cavalos, todos em cor de fogo. Eles se despedem, Elias entra nessa carruagem e na frente de todos, porque todo mundo correu para ver o que é isso, sobe ao céu com um barulho de turbilhão. E o Eliseu gritava: meu pai, e carro e cavalaria de Israel, ele gritava isso, está também no segundo livro de Reis, logo no comecinho, no capítulo 2, esse arrebatamento. E aí, vamos falar de Eliseu, porque o seu ídolo, o seu mestre se foi. Esta é a primeira vida de João Evangelista, que nós vamos falar hoje. Ele era agricultor no Vale do Rio Jordão, trabalhando nos campos, arando, gostava muito de arar, trabalhava com juntas de bois, vocês sabem que tem aquela madeira que junta 2 bois, às vezes 4 bois, para ir deixando a terra macia. E aí, o que eles conversavam lá naquela hora, atravessando o rio com Elias, é que Elias perguntou: "Você quer alguma coisa?" Ele falou: "Eu vou abraçar minha mãe e meu pai e sigo com o senhor." Ele ele fez isso e pergunta: "Você sabe que eu fiz para você?" Ele fala que sim, e além de se despedir dos pais, ele olha que meigo, ele fala: "Já volto", foi para a fazenda, queimou os bois,
naquela época já existia churrasquinho, porque serviu de alimentos para os seus empregados, não é um churrasco que ele fez? E aí, então, assou a carne e deu para todo o pessoal comer, ele não voltaria mais para lá. Ele se deu ao trabalho de ficar com a doutrina que Elias pregava. Então, assistiu àquele momento de arrebatamento, mas antes disso, o Elias perguntou: "O que você quer que eu posso te dar antes que eu seja arrebatado? O que você gostaria de presente?" E o Eliseu diz: "Eu gostaria de ter 2/3 do teu espírito, dos dons". Se vocês lerem o que Elias tinha de dons, por isso que no mundo espiritual ele é chamado de Elias, batalhou pelo Deus único usando os dons de uma forma gloriosa. E ele pede: "Eu quero 2/3". Por que ele pediu 2/3? Porque é a dose de tudo que o filho mais velho recebe de um pai, lá, naquela época. Então ele fala: "Me dá 2/3 do teu espírito". Quando aquela carruagem de fogo sobe, levando ele, o Elias joga a manta dele, o manto. E então nessa hora ele enxerga que depois que passou todo aquele brilho, que o manto de Elias está no chão. Eliseu, esta vida de João Evangelista, veste, anda mais em direção ao rio, pega este manto e joga no rio e faz a pergunta, "Onde está Yahvé, Deus de Elias?" E a água se abre. Nesta hora ele fica sabendo que sim, este manto é de Elias e que ele já tem os dons que Elias 2/3 dos dons de Elias que ele usou. Então, a partir daí, ele entende que ele tem uma missão a cumprir. Ele já sabe que o espírito de Elias repousa sobre ele. É a forma de dizer: "Eu tenho a responsabilidade de levar". Então ele não fica escondido como sempre Elias ficou, porque Jezabel queria pegá-lo. Então ele vai para as cidades, ele vai atrás de onde tem vida, assim, agrupamentos de vida. O pessoal viu tudo aquilo, então, na hora que cada um foi para suas casas, contaram, então já sabem que, o Eliseu tem esses dons e, de fato, ele frequenta grupos de profetas, vai ensinando, sempre levando um servo. Essas pessoas que levam servos junto, geralmente são grandes portadores de dons e que precisam que alguém tome conta do que é deles, no sentido de escreve enquanto eu falar, anota pedidos, enfim. E a diferença é que, a grande quantidade de prodígios que ele fez, Elias fez gigantescos. E Eliseu faz uma imensa quantidade, do tipo ressuscitar a filha de uma mulher que estava pedindo. Isso está agora no segundo livro de Reis, capítulo 4 por aí, tem aí. E, por exemplo, ele com alguns pães, ele dá 20 pães, ele nutre 100 pessoas que estavam famintas, num canto ali. Então, ele trabalhou muito, curou lepra, aquela época tinha muita lepra, muito bom. Então ele fez todo esse trabalho grandioso, deixou líderes, e quando ele desencarna, o pessoal sepulta o corpo dele. Um pouco mais para frente, para vocês verem como ainda desencarnado ele faz prodígios. Um grupo estava enterrando outro amigo desencarnado quando vieram bandidos inimigos para atacar, eles largaram, o buraco estava sendo aberto ao lado,
de onde estava Eliseu, eles jogaram o corpo para dentro do túmulo do Eliseu e saíram correndo. E esse rolou lá para dentro, encostou nos ossos de Eliseu, recobrou a vida, se colocou em pé e fugiu também. Então, vejam que esse é o último milagre que foi atribuído a ele, e não foram poucos. Então, é maravilhoso ver como não foi perdido tudo aquilo que Elias fez, deixou falado, em nome da lei, em nome do Deus único, Eliseu tocou adiante. Em torno do ano 1000 antes de Cristo, um pouco logo depois de Eliseu, vem a vida dele de Samuel. Aquela região estava dividida, desde que eu mencionei, ela estava já completamente se perdendo de ataques de filisteus. Os filisteus sempre estiveram em volta, querendo tomar aldeias. Dessa vez estavam lá perto da Judéia, numa aldeia que chamava Silo, com Silo. E essa aldeia era muito importante, porque era nessa aldeia que estava guardada a Arca da Aliança, a arca onde estavam guardadas as pedras, onde Moisés escreveu os 10 mandamentos em custódia, com os últimos judeus que ainda estavam sobrando deste reino. Vocês vejam que foi muito atacado, o reino está quase se acabando, e aí ao mesmo tempo, os que eles entraram destruíram não só aquele templo, pegaram a arca, fizeram chacina no meio do povo que morava lá. Enfim, quem assistisse aquela cena falaria: está acabando a história das tribos, das 12 tribos de Israel. Mas, um pouquinho antes disso, e tem a história de uma senhora que era estéril, como também foi Sara, estéril, Raquel foi estéril, e depois recebem a graça de ter um filho, Ana, que era esposa de Eucana, que era muito religioso, muito temido assim, temeroso, temente a Deus, ela chora, pede, eu quero a graça de ter um filho, eu, já que Elcana é daquela, das várias tribos, tinha uma tribo que era destinada a tomar conta, que são os levitas, né? Essa tribo dos levitas era a guardiã de tudo aquilo que tivesse a ver com os rituais, as tradições judaicas. Ele era dessa tribo, então ela falava: o Senhor me deu um filho que eu vou criar esse filho para ser servidor teu, Senhor Jeová. E nasceu Samuel. Samuel se tornou um profeta que Deus seria, daquele último cisquinho de vida, retomar o diálogo. Seria o profeta que vem nos últimos instantes do filme, botar, da história, né, botar de novo a chama da verdade acesa. Samuel vem e se torna profeta para que Deus fale através dele e outros para aconselhar, porque, de fato, a Ana manteve a palavra dela. Então, ele era pequenininho e ele escutava Samuel, Samuel. Ele levantava, corria para o pai e fala: o senhor me chamou? Não, não chamei. Ah, tá bom. Ele ia dormir, daqui a pouco chamava de noite. O senhor me chamou? Não, pode dormir, não fui eu que te chamei. Aí o pai fica esperto e fala: então, se ele está ouvindo que estão chamando e não sou eu, ele, na terceira vez que o menino vem, ele fala para o menino: quando te chamarem de novo, responda,
Fala, Senhor, que o teu servo te ouve, te escuta. E isso aconteceu, e aí eles começaram a conversar, e Samuel foi crescendo neste conhecimento e trabalhando como profeta sempre. Toda vez pelos dons, era sempre através de Samuel, ele guiava o povo como juiz, porque ainda estamos na época de juízes. Esses juízes que Deus escolhia eram médiuns potentes que falavam, que recebiam as mensagens e transmitiam, então eles ajuizavam problemas que aconteciam e também faziam a parte de governadores, a parte política também. Então Samuel era a autoridade religiosa, a autoridade política, mas ele percebeu que o que estava faltando para as tribos era, por isso que elas eram muito invadidas, um chefe político. Ele percebeu isso. Eu não sou daquele tipo que vou organizar um ataque ou uma defesa. Precisava de um chefe político. Então, isso ficou muito claro. Porque Josué, por exemplo, foi um chefe político que fez aquela entrada na terra prometida, né? Então, ele usando os 2 filhos dele, ele procurou substituir esse vazio, mas ele sabia que ele usava aquela túnica de linho, de chefe de sumo sacerdote, ele fazia todas as pregações, prestem atenção nessa fala que ele sempre falava, fixem seu coração apenas em Senhor Jeová e Yahvé. Rendam culto apenas a Ele. Ele fala isso e pensa que precisa de um chefe político. Então, o povo aprende a escutar que ele, Senhor Jeová, vai arrancar vocês do povo dos filisteus que estão sempre atacando. Como assim? Como seria, né? Então ele chamou todo o pessoal que estavam vendo lá, os filisteus vão atacar, ele chamou e ficou no alto da montanha rezando, pedindo ajuda. E desta vez, sim, o povo hebreu conseguiu vencer os filisteus e eles bateram em retirada. Mas só que o Samuel pega uma pedra, faz um risco no chão e fala, como se fosse uma fronteira: até aqui o Senhor Jeová nos protegeu. Só que o povo queria um rei para essas atitudes. E o Samuel até que concordava, sim, eu estou ficando velho, eles precisam de um rei porque não apareceu nenhum outro, que seria a parte religiosa. Ele ficou preocupado com esses 2 fatos. E aí, velhinho, para não trair o único Deus, porque ele falou: "Confiem em Senhor Jeová, que vocês vão ganhar, e agora?". Como é que faz eles pedindo um rei? Senhor Jeová fez as coisas de uma forma tão delicada que é de chamar a atenção, para não desmentir as palavras que ele sempre falou, confiem só em Senhor Jeová, ele próprio fala: "Vou mandar para você uma pessoa, e você diga que sou eu que estou mandando, porque sou eu". Então, com esta ordem, essa autorização do Senhor Jeová, que fez isso para, manter as coisas no padrão que Samuel estava tocando a vida lá daquele povo, ele fala: "Ó, você vamos colocar esse que eu vou mandar, que vai buscar suas jumentas", leiam onde? Em Samuel mesmo. E nesse ponto, ele olha e a coisa é um rapaz alto, precisa ser, é bem alto ele,
e ele reconhece que ele foi indicado, só que ele tem aquela coisa: "Eu preciso colocar ele em prova". Então ele unge, fazer ungir a pessoa significa já passar o reinado, só que ele não ungiu como rei, ele ungiu como príncipe, para testar ele como ele vai ser nas atitudes. Então ele percebeu, Samuel vigiando, que ele oscilava entre ser fiel ao dever de ser rei e ao orgulho que ele tinha, porque ele tinha mesmo uns ímpetos, assim, de vaidade. Depois disso, vem um ato de rebelião, até ali ele estava só assim, desconfiado, mas vem de fato, um ato de rebelião, porque antes, quando chega numa luta, numa briga qualquer, vem a ordem, saiam, fiquem, joguem lanças, enfim, sempre tem ordem do mundo espiritual. E houve uma ordem do Senhor Jeová, que disse: "Mate Agag", que era o líder, porque assim dispersaria os inimigos, e aí poderiam ficar em paz. E ele não mata. Ah, era para ser fiel a toda a prova para o Senhor Jeová, e ele não cumpriu. Então Samuel vai cumprir a ordem, ele mesmo vai lá e mata, mas ele não gostou disso, porque ele fala: "Então, eu tive que realizar a vontade de Deus, porque o Senhor Jeová é o delegado máximo". Foi, né, porque agora já infusou total, mas ele foi o delegado máximo de Deus aqui entre nós. Então, a partir daquele momento, ele já fica de relacionamento cortado com Samuel. Ele continua rei, mas ele não vai ver mais o Samuel até a morte. Então o velho Samuel sabe que vai ter que, antes de desencarnar, encontrar alguém que seja o sucessor de fato dele. E ele, na busca, encontra entre os filhos de Jessé o mais novo de todos, e ele unge às escondidas esse filho, que é quem? Justo Davi. Davi que matou o gigante Golias, Davi que socorria justo o rei Saul, justo esse rei que não obedecia ao Senhor Jeová. Ele tinha ataques, que pela descrição parece que tinha convulsões, assim, e a única coisa que acalmava era o tocar do instrumento de Davi. Davi que tomava conta de carneiros, rebanho de carneiros, então teve a pontaria de matar o gigante, que era um matar o outro, aquele que morrer perdeu a guerra. Então estava todo mundo rindo do Davi: "Você pequenininho, o outro é um gigante, vocês vão lutar, vou". E aí, com o estilingue, com a funda, chamava funda, ele jogou a pedra, pegou, rachou o crânio. Muito bem. Então, ele já tem quem vai buscar, quem vai ser o próximo rei. E aí ungiu sim, e Davi já poderia ser, foi até apresentado como sendo o próximo rei. O Saul, todo grato por ser, acalmado, declara guerra total contra Davi, porque ele descobre que foi ungido. Então, para fugir de Saul, o Davi, o único jeito que ele tem é buscar proteção do próprio Samuel, e tem que atravessar todas o campo de batalha. Ele consegue, o Saul persegue, ele consegue, porque ele se esconde numa caverna, as aranhas tecem uma teia que pegou a porta da caverna inteira. Quando o pessoal do Saul vem, eles olham e falam: "Ah, nessa caverna não tem ninguém",
porque se está cheia de teias, não entrou ninguém. Essas coisas maravilhosas acontecem. Então, acaba ficando sob a proteção de Samuel e do Senhor Jeová, e o Saul desencarna. Mas ele primeiro vai, procurar saber como seria essa luta, como seria porque o Samuel anunciou que ele ia desencarnar. E ele desencarna, Samuel primeiro, muito velho, e Samuel tem na história dele também que foi ele que declarou que Jerusalém seria a cidade santa do povo hebreu, do povo judeu. Então o Samuel e o rei Davi procuraram qual seria, lá no Torá, nas escrituras, qual seria, caiu em cima de Jerusalém, que foi fundada por Melquisedeque, a uma das vidas de Jesus, Melquisedeque, quando a cidade ainda chamava Salém, mas depois Jerusalém vai ser a cidade principal. Tanto que depois, quando Davi já era rei, ele comprou o campo de Moriá, em cima do Moriá, um monte alto, ele construiu lá o templo, aquele onde está o muro de lamentações que eles vão lá. Muito bem. Então, vou contar para vocês que aí o Saul, mas aí não tem mais nada a ver com o Samuel encarnado. O Samuel, desencarna, é enterrado, e aí o Saul quer falar com ele, porque tinha uma profecia de que ele desencarnaria de uma forma feia mesmo. Ele tinha matado todos os profetas e agora o Saul vai quem profetizar para ele, e então ele escuta falar que em Endor há uma pitonisa, que eu conto para vocês, é uma das vidas da Grande Mãe Maria. Esta pitonisa, quando vê aquele homem alto chegando, ela pensa: esse homem vem vindo me matar, eu sou a última, ele já matou todos os profetas. Ele chega e fala: não tema, eu vim pedir que faça subir Samuel, ou seja, que suba do desencarne e venha falar comigo em espírito. E aí ele fala, ele vem bravo, ela incorpora, ele vem bravo. O que que você quer? Estou contando rapidinho, né? Ele fala: eu quero saber da profecia. Ele fala: é isso mesmo, e vai embora. Você vai mesmo. E aí, sem dúvida nenhuma, ele desencarna numa luta feia. Então, eis aí a história de Samuel, porque até desencarnado, ele vem confirmar para Saul que ele desencarnaria daquela forma violenta. Então, esta é a vida daquele que veio nos últimos instantes do povo hebreu, quando não tinha quase mais ninguém, ser o profeta e retomar a, a vida, que as pessoas pudessem voltar, os que estavam mais afastados, e formar de novo um povo. Próxima vida, Samuel, vocês leiam em Samuel mesmo, no 2, no capítulo 2, por exemplo, está aí contando que ele e Davi ficam procurando qual seria o local da cidade, enfim, no livro de Samuel. Tem Samuel também 28, nessa história da pitonisa. Enfim, aí a próxima vida que nós vamos falar é Daniel. Tem o livro de Daniel, capítulo. Falando sobre Daniel, vocês percebam que lá as invasões eram filisteus. Foi muita invasão que eles sofreram, porque a localização é muito privilegiada. Tem o Rio Jordão, tem o mar próximo, enfim, toda aquela região é passagem também de caravanas do Oriente mais caminhando para o Ocidente, muito, muito cobiçado. Daniel vai nascer justamente nessas épocas de invasões. Daniel conhece o rei Nabucodonosor, que é entre
os 2 rios, Tigre e Eufrates. Ali ele construiu um reino, na Babilônia, ali, e essas 2 regiões também, essa região entre 2 rios, pensa, tudo deserto em volta, ali era também muito invadido. E a Babilônia também foi invadida posteriormente pelos persas. Então, Daniel também vai conhecer reis persas, o pessoal da Pérsia, os magos da Pérsia. Então, Daniel, que é a terceira vida de João Evangelista, ele conhece e compreende todas as escrituras que vão passando de povo em povo. Não é porque ele foi exilado do lugar onde ele nasceu, ali no meio do povo judeu, que ele largou para trás as escrituras, ele conhece, conhece dos dons, interpreta, tem sonhos, enfim. Então, com os dons, ele entra para a história bíblica, junto com, entre a história de Ezequiel, de Oséias, esses reis assim, mas ele vai quando Nabucodonosor entrou e fundou a Babilônia, aquele palácio que tem, os jardins suspensos da Babilônia, tudo muito rico. Então, ele mandou chamar todos os rapazes inteligentes, conhecedores, para que ficassem perto da vida dos castelos ali, para que fossem, ensinar naquilo que eles são educados. Então, vieram junto com Daniel, 3 amigos, Ananias, Azarias e Misael. Então, eles 4 estão sempre muito firmes naquilo que é desígnio de Deus. Não abrem mão por nada. Daquilo que, de comida, por exemplo, que os judeus não comem porco, tudo, eles obedecem sempre tudo. E, aliás, o nome chama Deus faz justiça. E Nabucodonosor tinha sonhos terríveis, ninguém sabia decifrar, e Nabucodonosor chamou todos os magos, não sabia, Daniel traduziu o sonho. Eu vou contar tudo muito rapidinho, está no livro de Daniel. 2, logo no começo, essa é a parte do começo, capítulo 2. Então, como o Daniel decifra o sonho dele, ele ganha o cargo de governador de Babilônia, vai pensando, e ele é chefe de todos os sábios. Olha o cargo que ele ganha. Então, ele e os amigos dele continuam obedecendo com detalhes tudo que Deus manda, porque eles querem continuar recebendo a proteção. Isso causa, obviamente, muita inveja e, o pessoal lá começa a querer, ah, o que nós vamos fazer com esses caras, porque eles são ameaçados. Por exemplo, eles falam: "Ó, se vocês não adorarem essa estátua aqui, nós vamos matar você". Eles falaram: "Sabe, de jeito nenhum", e foram dedados. Então, por cumprimento da ameaça, eles são sim jogados numa fornalha. Quando o rei vê, no meio das chamas da fornalha, os 4 estão passeando lá dentro do fogo, andando no meio das chamas, cantando louvores a Deus, bendizendo o Senhor, no meio desse fogaréu? Sim. Então, a justiça que vem de Deus, que é o nome de Daniel, um anjo aparece para eles e vai jogando as chamas para um lado e para o outro, afastando, assoprando um vento de orvalho em cima deles, e eles não se queimam. Então o rei fica maravilhado: "Tira eles de lá, porque eu não vou queimar santos". Eles já sabem que isso cairia desgraça em cima dele, então sai, 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 sai daí, porque embaixo do sonho de um fogaréu desse não se queimaram e segue a vida.
Aí tem outro sonho, isso tudo estou contando muito rápido. Tem outro sonho que ele diz assim: eu sonhei que tinha uma árvore maravilhosa, linda, florida, carregada de flores, e uma voz dizia que era para derrubar a árvore, deixar o tronco e as raízes presas com cadeias de ferro, que seria correntes, né, de ferro, presos na erva do campo, que é a grama, que na Bíblia é a erva do campo, e com animais ali, e que seja mudado o seu coração para um coração de animais, até que passem 7 tempos. Nabucodonosor ficou: "Mas o que que é isso?". Chamou todo mundo, ninguém sabia de novo, aí chamou logo Daniel e falou: "Me conta o que que é isso". Daniel passou a noite inteira pensando: "Como é que eu vou falar para ele o que significa tudo isso?", e eis que a árvore ele responde: "A árvore és tu, ó rei. Cresceste, te fizeste forte, serás tirado de dentro dos homens, e a sua nova morada será no meio dos animais, e, vai ter que comer a grama junto com os bois, e para tomar um banho, para beber, será o orvalho. Passarão 7 tempos até que Deus, o Altíssimo, olha que lição levou, te convença. Você tem que se convencer de que Deus tem o domínio do rei dos homens, o reino dos homens, mas quem domina é Deus. E ele dá a quem ele quiser. O reino vai voltar para ti depois que o seu cérebro reconhecer que é Deus e o céu que reinam. Então, ele fala até, Daniel fala: meu conselho é que você seja justo, comece a praticar justiça, tipo assim, maneira. E aí, então, aconteceu isso tudo mesmo, e no final dos tempos, o Nabucodonosor, de fato, louva, exalta o rei do céu. Isto aconteceu e retomou, mas tomou essa lição. Aí passa um tempo, vem a invasão dos persas, os persas com o rei Dario eram muito inteligentes, esse reino persa era muito avançado, e eles colocam os babilônios fora, tomam aquela região, e naquela região ainda está Daniel. E ele começa é nomeado governador, porque ele faz Dario gosta dele, o rei persa, da turma dele, porque ele é muito culto, muito, inteligente, então ele fica ali sempre perto dos nobres. E os invejosos, que queriam o cargo dele, pegam e convencem o rei: "Olha, vamos fazer um decreto que é para testar as pessoas", fizeram ali, para convencer que em 30 dias, aquele que rezar, fazer uma prece que não seja, não pode ser para Deus, não pode ser para, tem que ser para o Senhor, ó rei, durante 30 dias, senão vai ser levado para a cova dos leões. O rei falou: "Tá bom". Aí, Daniel não mudou os hábitos de jeito nenhum, ele de jeito nenhum, e foi pego orando a Deus, do jeitinho que ele estava acostumado. Foi denunciado e, para cumprir a lei do rei, foi jogado na cova dos leões, famintos. O rei não dormiu à noite porque gostava demais dele. De manhã ele correu para a cadeia lá onde eles estavam, os leões, e onde Daniel foi posto lá dentro. E aí abriu a porta, Daniel estava vivo, ele ficou tão feliz e bravo, pegou todos os guardas, aqueles que fizeram, colocar o Daniel lá dentro, e imediatamente os leões estavam famintos mesmo. O que aconteceu, e que numa comunicação eles falaram,
é que os leões ficaram com muito medo do Daniel, porque vocês sabem já que os animais felinos desse tamanho têm vidência. E os leões viram o brilho de Daniel, o brilho espiritual, a aura diferenciada de todos. Eles ficaram num canto com medo, mas com fome. Quando entraram os guardas, eba, o almoço, pronto, café da manhã. Então, ele fala: "Oh, meu Deus me enviou o seu anjo e fechou as bocas dos leões". Foi o que ele teve que falar, porque vai falar: "Ó, o meu brilho assusta", não tem certas coisas naquela época não podia ser falada ainda. Então, ele assim foi a história dele, tem mais coisas. A segunda parte do livro de Daniel é todinha dedicada às visões que ele teve, profecias que ele fez, decifrou sinais que ficavam colocados por Deus na vida dos homens ali, mas ele ensina que o desígnio da história dos homens está nas mãos de Deus. Ele é justamente aquele que, na época das invasões, convence até o invasor de respeitar o Deus único, e de fato os persas receberam Zoroastro e o Deus único ficou entre eles. E as profecias dos profetas vão se cumprir, sim. Então, aumentou mais a relação entre homens e Criador, e não homens e povos, assim. Homens e o Criador. Ele falava muito abertamente sobre ressurreição, que é a palavra da Bíblia que usa para, reencarnação. Muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns solo poeirento, no caixão, uns para a vida eterna e outros para o horror eterno, conforme o comportamento. Os que são esclarecidos resplandecerão, e o resplendor será igual ao firmamento. Então, mais uma vez, a justiça da reencarnação foi colocada na Bíblia como recompensa. E para não é recompensa, é recompensa para, por exemplo, os que sofreram injustiça, mas os que não foram justos, não vão ter esse resplendor que foi anunciado. Então, esta foi uma vida na época, dentro do povo hebreu, na época de tantas e tantas invasões, para levantar o povo, unir e não se deixar perder o valor da do apego. A última vida bíblica que que está na Bíblia é João Evangelista, que muita gente já leu os evangelhos, o evangelho que ele escreveu. Ele escreveu o livro do Apocalipse e ele escreveu 3 cartas. Para quem será? As epístolas de João, enfim. Ele era filho de Zebedeu, que era dono de barcos de pesca. Ali, uma das formas de se ganhar de novo ali, na região, ele é filho do casal Maria Salomé e Zebedeu, e ele teve Tiago maior como irmão, que ajudava ele na pesca. Então, ele tinha uma imaginação que surpreendia, ele tinha um dom de fala surpreendente, ele era pouco falador. Em outras vidas, na próxima vez, eu vou falar de outras vidas, esse dom continua sendo dele. Fala profundo, deixa as pessoas completamente inebriadas pelo que ele fala, o dom da fala. Então, é notório que ele tem um amadurecimento no seu conhecimento espiritual, tanto é que quem lê o evangelho dele, muita gente não entende não. E foi discípulo de João Batista,
Foi muito zeloso, João Batista, que é uma das vidas de Oswaldo Polidoro também. E veio junto com Jesus para ser precursor, cuidar da parte doutrinária, ensinou a doutrina, ensinou e tratou da vidência daqueles 12 que Jesus escolheu. Ele ensinou vários, mas Jesus escolheu 12. Então, ele isso dá para saber da própria vida dele no próprio João, no Evangelho de João. Quando, estando com João Batista, ele apontou Jesus e falou: "Este é o Cordeiro de Deus que vai tirar os pecados do mundo", pelo exemplo, não pegar o teu pecado e pode aprontar todas que Jesus já tirou, não é bem o caso. É pelo exemplo. Tirará, mostrará para o mundo o que é o erro para que a gente não faça. Esse é. E aí, então, eles saíram, largaram tudo e Simão, por exemplo, André, foram sempre companheiros de pesca, e um dia Jesus passou por eles e falou: "Venham, venham atrás de mim, eu vou fazer vocês pescadores de homens". Então lá vai. Então Tiago e João estavam, por exemplo, numa barca também, foram chamados: "Venham, venham, vamos juntos", tal. Então, Pedro, Tiago e João sempre foram aqueles prediletos no meio dos prediletos. Os 12 mais próximos, ok. Mas dentro dos 12, esses três estiveram em 3 passagens importantes das obras de Jesus. Vou ler para não perder nenhum detalhe. Que foi quando a filha de Jairo ressuscitou. São fatos que deixaram muita marca, né? Deixando bem claro que Jesus não é, como já tinha aparecido, muita gente no meio do povo hebreu, no povo judeu, para dizer: "Sou eu o Messias". As coisas que Jesus fez deram mostra cabal, sim, é ele. Ressuscitou a filha de Jairo, a transfiguração no Monte Tabor, por exemplo, que aconteceu, que os 3 subiram, quando eles desceram, eles falaram: "Nós vimos Moisés e Elias". Nós queríamos fazer uma barraca, uma tenda para eles dormirem lá, mas eram espíritos, eles contaram depois, né. Enfim, essa transfiguração foram esses 3 os escolhidos a estar perto de Jesus, e na agonia que Jesus passou já no Horto das Oliveiras. Ali ele conversou muito com os apóstolos, e ele revelou que sofreria as perseguições, e falou: "Ai, Jerusalém", sabe aquela história de: "Eu te tratei como uma galinha trata seus pintainhos, eu protegi vocês", enfim. E deu aquela parte de profecia sobre o fim do mundo, que mais para frente João tem as visões, e muito do que Jesus falou está lá também. Avisou para todos que o fim deles seria desencarne por perseguição, exceto João Evangelista. Jesus já deixou bem claro que João não. Os outros demais, nenhum sobrou encarnado por ter levado adiante a doutrina. Muito pelo contrário, ele anunciou que João ficaria bastante tempo encarnado, porque ele precisaria que ele ficasse ali. Olha, de novo, a importância da desencarnação de uma pessoa que traz um passo muito grande e precisa que fiquem pessoas para tocarem adiante. E avisou: quando o reinado do Cristo estiver estendido até longe. Ou seja, vocês vão trabalhar, vão espalhar a doutrina. Quando estiver bem firme mais para frente, em outras localidades, João desencarnará. Então, foi o único que, de fato,
conseguiu escapar dos perseguidores e foi, não sei se vocês leram esse pedaço que Jesus fala, João fica com ela, minha mãe, como tua mãe. Mãe, fica com ele, João, como teu filho. Então, ele sempre foi o discípulo amado e não provocava inveja de jeito nenhum nos companheiros, porque ele era tão de bom gênio, tão cordato, que era querido de todos. João Evangelista era muito amado. E ele tinha esse irmão dele, Tiago Maior, que receberam o apelido de Filhos do Trovão, porque falavam com a voz forte, quando se punham em defesa de argumentos, voz de trovão. Porque zelavam pela causa, né? Não porque pelo prazer do berro. Então, quando eles encontraram, por exemplo, os samaritanos que não quiseram receber a palavra de Jesus, os dois falaram assim: o senhor quer que a gente clame que desça do céu aquele fogo que descia na época de Elias, que desça o fogo que descia do céu de Elias para em cima desse povo? Eles que defendiam com unhas e dentes a, a, a doutrina e não aceitavam que um povo não quisesse ouvir. Mas, enfim, Jesus falou muito manso, que a cada um, muita paciência, enfim, e acabou falando com os samaritanos. A mãe deles, Salomé, do João e do Tiago Maior, chegou para Jesus e falou a Maria Salomé: daria para o senhor colocar meus filhos num lugar muito especial ao seu lado, quando eles desencarnarem para ficar do seu lado no céu? E ele respondeu: eu posso mostrar como faz para chegar ali onde eu estarei, mas eu não posso andar por eles. E até perguntou para eles: vocês por acaso estão dispostos a sofrer o que eu vou sofrer? Eles responderam: sim, sim. De fato, o Tiago logo foi um dos primeiros a desencarnar, mas João já não. Ok, mas disseram com toda a ênfase: sim, sim. João, por exemplo, estamos falando o tempo todo de João Evangelista, era tão querido de Jesus que ele se achegou. Eram primos, tá? Eles, João e Jesus, além de primos muito parecidos. João Batista era primo e do ramo moreno da família. João Evangelista, não o Batista, João Evangelista, de quem estamos falando agora, também era primo e olho azul, olho verde. Tanto é que uma vidente confundia: quem é esse que é tão parecido com Jesus, só que tem olho verde e Jesus tinha olho cor de mel. Então, ela recebeu essa resposta de que não vai ser possível, eles vão ter que caminhar pela própria perna. Então, João sempre esteve perto naquela noite do desencarne do que eles chamavam Rabone, mestre. João esteve o tempo todo por perto, mesmo sabendo que eles seriam perseguidos, se escondeu uma certa hora, mas voltou, foi avisar a grande mãe Maria das coisas que estavam acontecendo, acompanhou a grande mãe até o Calvário, ficou com a grande mãe, ela ficou o tempo todo do lado dele na cruz, João Evangelista ficou com ela, e ficou com ela como mãe, de fato, como ele pediu. Foi o único apóstolo que presenciou, que estava lá naquela hora, e que deu apoio à Grande Mãe Maria. E também foi João Evangelista e Pedro, que os dois ficaram muito amigos, muito unidos. No livro dos Atos dá para ver isso muito bem, essa grandiosa amizade, porque eles vão trabalhar muito na expansão da doutrina, como eles foram chamados a fazer. Então, quando veio a notícia de que Madalena que veio trazer a notícia, as mulheres, essas três Marias,
é que foram, Maria de Cleófas, Madalena e Maria Salomé foram tratados, tem aquela cerimônia dos perfumes, né, que tem que trocar os panos, que aí elas levaram os perfumes e os panos de linho, e a gruta estava aberta, e Nosso Senhor, cadê? E ele leva lá a notícia, foi João e Pedro que saíram correndo também para lá para ver, e foram presos. Ficaram presos até o dia seguinte, mas tudo bem, foram eles que foram os primeiros a correr. Então, ele se dedicou, depois de tudo isso acontecido e depois do derrame de dons, ele se dedicou muito, ficou em Jerusalém pregando. João Evangelista depois muda para Éfeso, que é uma cidade que teve um show, o desenvolvimento da doutrina do caminho que Jesus deixou. Foi muito, teve muita vitalidade esse trabalho deles por lá. E, ele estava sempre por perto, mas assim que a grande mãe Maria desencarna, ele vai para a Ásia Menor e começa a fundar outras, comunidades cristãs, que no dia de hoje a gente falaria outras orações em conjunto, e divinismo é tudo aquilo transposto para o dia de hoje, então temos isto que foi ele que andou, depois que ela desencarnou, para ir montando em certas partes da Ásia Menor. O resto compete a Paulo fazer essas, esse trabalho de expansão. Então, quando o Tiago desencarna, martirizado, João se casa com a viúva para não deixar ela sem apoio, e uma das netas dele, ou seja, filha da filha dele, toma conta dele na sua velhice. E ele foi muitas vezes preso, tá. Nesses lugares que eles iam, em muitos lugares eles eram presos e soltos, enfim, até que uma vez um dos reis perseguidores romanos preferiram exilar ele para a ilha de Patmos, na Grécia. "Fica lá, sai daqui de perto, fica lá". Ele ficou lá 4 anos. Então, antes disso, não, sim, ele vai 4 anos. Lá nessa ilha, em evidência é mostrado que ele se escondia, tinha guarda na porta, vários guardas tiveram que ser trocados, porque ele falava de doutrina, ele doutrinava o guarda. O Império Romano tinha que trocar de guarda, vinha outro, esse outro também, porque ele falava, ele cativava, falava de evidência, enfim. Mas quando era ordenado pelo mundo espiritual, ele entrava na parte de baixo da casa onde ele estava morando, tipo porão, mas não era assim afundado, e lá no fundo tinha uma salinha onde ele se trancava, onde seria guardar coisas, ligava a vela e com pena escrevia em couro branquinho de carneiro tratado o Apocalipse. Escreveu ali, levou bastante tempo, porque ele tinha que ter a visão e escrever, ter a visão, então aos poucos ele foi escrevendo o livro das revelações. E, inclusive dizem que tem trechos ali que sobreviveram, trechos que vieram e depois se perderam. E aí, ai que dó, pedaços de grandiosas revelações. Uma grande revelação, por exemplo, foi tirada. Isso o pessoal comenta, que muitas partes foram adulteradas, mas que esta foi tirada e algumas foram mutiladas. Só uma parte fragmentada é que sobreviveu. Muito bem. Aí o imperador Domiciano pega ele, leva para Roma e bate com chicote, coloca num caldeirão de azeite fervendo. Ele já tinha estado
na fogueira quando ele foi Daniel. Ficou na cova dos leões e agora colocam ele num tacho de óleo fervente. Só que ele é tirado de lá porque eles percebem que ele saiu inclusive rejuvenescido, sem dano nenhum. O rei fica espantado com aquele milagre e foi nessa hora que ele decide: "Você fica lá na ilha", sabe, porque fica lá, botou guardas, não traz ele para cá, porque eu não vou, por via das dúvidas, eu não vou matar ele, mas deixa ele longe daqui. Foi nessa hora que ele foi mandado para Patmos. Muito bem. Aí, eh, essa natureza divina de Cristo, que a gente sabe através dos evangelhos, foi João que trouxe. Vocês podem ver que os 3 outros evangelhos são muito parecidos, um completa o outro, se um fala de um filho, o outro fala o nome do outro filho, do apelido, enfim, todos são muito parecidos, mas a porta de conhecermos o céu, de onde veio Jesus, é ele que traz. Então, ele volta depois para Éfeso, quando o rei morre, ele sai de Patmos, só ficou 4 anos lá. Ele sai de Patmos e continua aonde estão atacando a doutrina. De novo, essa mesma característica. Alguém traz ensinamentos e ele fica para a defesa. Então, ele combate doutrinas nascentes que negavam, dizendo que não, Jesus não tem natureza divina, não. Tudo ele não só negava, como deixou escrito no seu evangelho, que é o mais sublime de todos, com certeza, e todo mundo reconhece que a doutrina fundamental está lá, espalhadinha nos conceitos, e vocês podem ver que tudo o que ele escreveu não está nos outros evangelhos. Inclusive, diziam que os próprios anjos aprenderam coisas que eles não sabiam ao lerem o Evangelho segundo João. Nessas epístolas também que ele escreveu, a mesma coisa, sempre defendendo aqueles ataques: "Caríssimos, não creiais a todo espírito, provai se os espíritos são de Deus", porque tem muitos querendo, sabe, tem essa coisa que tinha, erros que estavam acontecendo e que estavam se passando adiante. Nessas epístolas ele tira e devolve para o rumo da verdadeira doutrina. Então ele foi de fato o maior de todos, dos 12, 13, né, porque Judas se suicidou, Judas de Quírio, Iscariote, se suicidou de desespero com o que ele fez. Mas João Evangelista foi o único que morreu de morte natural, pasmem, na cidade de Éfeso, porque lá era muito pungente o trabalho. Ele ficou até 101 anos, muito velhinho, muito velhinho. Quando falam dele, ele é representado como uma águia. Naquelas representações dos 4 animais, ele é a águia, porque é o símbolo de uma espiritualidade muito mais elevada do que os outros. Quando ele transmite textos, né, vidências, as vidências que falam do céu. Então, conforme Jerônimo, talvez muita gente não saiba, Jerônimo pegou tudo que foi escrito e fez a Vulgata, ou seja, ele fez um resumo da Bíblia, do Novo Testamento, para que o povo Vulgata, para os vulgares, para o povão poder ler, porque era muita coisa. Estamos na época dos livros enrolados em papiro. Então ele fez aqueles livros resumidos, e ele mesmo diz, Jerônimo, que João já era muito ancião, muito, e ele fazia questão de ir nas reuniões dos cristãos carregado mesmo.
Era a única coisa que quando perguntavam a ele: "O que o Senhor tem dizer a nós?", ele dizia: "Irmãos, amai-vos uns aos outros". E uma vez lhe perguntaram: "Mas por que o senhor repete tanto, sempre a mesma coisa?". Porque esse é o mandamento de Jesus. E se cumprirmos o mandamento de Jesus, todo o resto virá além disso. Portanto, eu termino dizendo: amai-vos uns aos outros. Até a próxima.